Boa tarde a todos. Hoje damos início à nossa última aula do minicurso do regionalismo organizado pelo Observatório de Regionalismo. O Observatório de Regionalismo é um grupo de pesquisadores, pós-graduandos, professores que estudam a temática do regionalismo em diversos âmbitos e aspectos. Tivemos o lançamento recentemente do dossiê sobre regionalismo e pandemia. Não deixem de conferir o nosso trabalho. E hoje aqui temos presente a nossa convidada, a professora Brita, que é professora da área de Relações Internacionais. Ela tem o seu mestrado e doutorado em Ciência Política, e o mais interessante é que ela esteve um tempo no Brasil, entre 2015 e 2020, ela foi titular da Cátedra Martius de Estudos Alemães e Europeus, financiada pelo Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico, DAAD, na Universidade de São Paulo. Foi lá que nós conhecemos a Brita. Ela organizou diversas vezes eventos muito interessantes sobre o regionalismo, a Cátedra Jean Monnet, e hoje nós temos o privilégio de contar com ela aqui na nossa aula, tratando do regionalismo comparado. Professora Brita, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui presente na nossa aula. Bom, muito obrigada, Regiana e Karina, pelo convite. E, como vocês vão perceber, já perdi um pouco o meu português. Então, como efeito de não falar cada dia, já às vezes está um pouco mais difícil para encontrar a expressão certa. Mas espero que eu vou usar um PowerPoint, que também me vai ajudar um pouco, espero, tendo os termos importantes lá, já. Então, eu vou tentar compartilhar a apresentação agora. Deixa eu ver. Não, eu acho que já esqueci como que funciona o Meet. Deixa eu ver. Eu vou assim. Desculpa. Acho que não vai dar certo. E agora eu só consigo ver a apresentação, né? Então, se acontecer... Isso mesmo. Você interromper. Não, mas... Porque não vejo as caras de vocês. Está aparecendo para a gente. Tá bom. Então, eu vou começar. Então, a tarefa para hoje foi falar sobre o regionalismo comparado latino-americano, que eu vou tentar fazer as duas coisas, né? Começar um pouco como uma introdução breve sobre o raciocínio do regionalismo comparado, e depois, usando o exemplo de um projeto meu recente, o resultado do qual vocês podem ver aqui, né, o livro que foi publicado recentemente pela Routledge. E vou usar o quadro analítico desse livro para mostrar um exemplo de como que pode funcionar a análise comparada do regionalismo. E vou usar o exemplo específico de crises ou situações de estresse que o regionalismo e instituições regionais estão enfrentando, para mostrar como que pode funcionar uma análise comparada. Nos exemplos que vou usar, vou focar em crises recentes na Latinoamérica. Porém, em cada secção, né, em cada caso, vou também tentar mostrar muito geralmente como poderia ser, nessa mesma área, nesse mesmo tema, uma comparação interregional, de modo que comparando organizações regionais de várias regiões do mundo. Então, como se pensamos sobre o tema do regionalismo comparado, por muito tempo, por várias décadas, na verdade, desde muito tempo, o regionalismo foi um fenômeno muito estudado dentro do campo de estudos da área.
Ou seja, que as pessoas estudando regionalismo sempre estavam focando em uma região específica, estudando uma região específica, sendo especialista em uma região específica e falando principalmente com outros especialistas dessa região específica. Então, teve um pouco uma compartimentalização, né, dos campos ou das regiões, analisando o fenômeno de regionalismo desde uma perspectiva de área, né, de uma região particular do mundo. E por muitos, se houve, em momentos onde houve comparação, sempre havia aquela olhada na direção da União Europeia, né, como exemplo, como modelo, como processo mais avançado em termos de integração. E muitas vezes isso também aconteceu de forma normativa, de forma que a União Europeia foi considerada ou olhada como um modelo a seguir. E isso é tanto no campo acadêmico como também no campo das policymakers, né? Que muitas vezes, quando comparar as regiões, outras regiões do mundo com outras regiões, geralmente o ponto de referência foi a União Europeia. E muitas vezes nessa comparação, o resultado, né, para as outras regiões foi desfavorável. Tipo, eles ainda não têm chegado nesse nível de integração como a União Europeia. Só mais recentemente, começando nos anos 90, mais ou menos, isso foi criticado e havia pesquisadores tentando fazer esse tipo de comparação de outra forma. Por um lado, comparando entre regiões além da Europa, por exemplo, entre a África e a América Latina, ou entre a África e a Ásia, ou também tentando de desmontar, né, a União Europeia como o seu caráter de modelo e tentando mais no mesmo nível, né? Assim que, pelo menos, essa ideia de sempre olhar para a União Europeia foi muito criticado. E esse gráfico exemplifica esse debate um pouco esquematicamente apresentando várias variantes ou formas do regionalismo, e muitas vezes, o final, na direita, né, a integração regional de caráter supranacional, que envolve delegação de competências para instituições supranacionais, e concentração, ou pooling, né, de recursos, basicamente o modelo da União Europeia, mesmo que não é assim em todas as áreas de política, mesmo na União Europeia, mas expandiu cada vez mais. E por outro lado, na direção do outro lado, tem mais cooperação regional intergovernamental, né, sem componente supranacional. E, obviamente, esse pode ser considerado um contínuo, né, que pode ter mais ou menos integração nesse sentido. E, embora muitas vezes foi, ou enquanto muitas vezes foi, por muito tempo, a integração foi considerado um modelo ideal, mais recentemente, as opiniões são mais neutrais, de modo que, talvez não seja uma característica ruim de uma região fora da Europa não chegando a esse nível de integração. Talvez é mais adequado, talvez funciona mesmo, né, em outras regiões que, se eles têm cooperação não envolvendo instituições supranacionais. E nesse debate também tem surgido várias contribuições, e isso de regionalismo comparado se tem recentemente estabelecido como um novo campo de pesquisa, né? É exemplificado pela publicação do Oxford Handbook of Comparative Regionalism, que tenho por aqui, para quem não conhece, né? Vou mostrar. E esses editores, que é um pouco uma aglomeração, né, de resultados, de conhecimento sobre esse tema e sobre várias regiões também. Aliás, os editores Tanja Börtzli e Thomas Riese também têm contribuído ao nosso livro,
que eu vou mostrar também, porque vocês já viram antes, que aliás, também é fruto de um desses eventos que a Regiane mencionou, uma edição das Jornadas Europeias de 2017, onde a gente falou da crise do regionalismo e fatores de estresse que podem afetar o regionalismo. Então, cada vez tem mais tentativas de comparar duas regiões ou de fazer uma comparação ainda mais abrangente, incluindo mais de uma região. E em nosso livro, por exemplo, o foco era a União Europeia, a Europa, mas de forma geral, mesmo que a maioria dos capítulos tratam da União Europeia, e América Latina, mas também temos capítulos sobre África e Ásia, né, como referência comparativa. E tentamos, nesse livro, para a publicação, usar um quadro analítico comum, que agora vou lhes apresentar um pouco. Então, como chegamos lá, né? Nós também olhamos para a União Europeia primeiro, não primeiro, mas simultaneamente como uma diagnose, né, que o regionalismo da América Latina tem recentemente entrado em crise e já um pouco antes teve as várias crises da União Europeia, começando por volta de 2008 com a crise da zona do euro, seguido pela crise de refugiados. Além disso, teve as violações das normas comuns por parte de Hungria e Polônia, principalmente esses dois, não? Mas tem alguns outros que têm sido na agenda em algum momento, que pode ser considerado uma crise da democracia, né? Uma erosão democrática nesses países particulares, e uma crise para a União Europeia de como reagir, né, frente a esses acontecimentos. E, por último, a crise de desintegração, simbolizado de forma mais forte pela decisão da Grã-Bretanha de sair da União Europeia, que nesses dias pelo menos aqui na Inglaterra mesmo e na Alemanha também, os países da União Europeia, muito na agenda, né, porque está chegando o fim do período de transição. E ainda não está claro como que vão ser as regras a partir do 1º de janeiro, que é bem pronto, né? Então, já aí tivemos uma lista, né, de fatores de estresse que a União Europeia estava enfrentando nos últimos 10, 15 anos, e depois, para desenvolver isso num marco analítico que possa ser aplicado também a outras regiões, estávamos comparando ou mapeando ou monitoreando quais dessas crises, de forma semelhante, estão também presentes em outras regiões e potencialmente afetando a integração regional, apresentando problemas para a integração regional, e dessa forma chegamos a essa lista de fatores de estresse, né, como um checklist, né, para analisar outras regiões, se estão acontecendo algumas situações de estresse. Obviamente, essa lista ou esses fatores individuais são muito gerais, e, por exemplo, desafios de segurança, né, pode ser uma guerra interestatal, pode ser uma guerra civil, mas também poderiam ser ameaças não comuns, ameaças transfronteiriças, problemas transfronteiriços que muitas vezes, retoricamente, estão securitizados, né? Tais como migração ou ameaças à saúde, né? Como estamos vivendo atualmente. Desafios socioculturais seriam conflitos religiosos, conflitos de identidade, muitas vezes conectadas às questões de migração. Desafios políticos seriam coisas como crise da democracia em países particulares, confrontos ideológicos entre países membros,
E a redistribuição de poder se refere à redistribuição de poder no sistema internacional, tanto no nível regional como global, né? Power dynamics ou power shifts em inglês. E então, dessa forma, tivemos um componente, uma lista de potenciais fatores de estresse que entrou nesse quadro analítico, e a ideia era olhar como que as organizações regionais estão enfrentando crises ou estresse, né, fatores de estresse. E para isso tem que olhar também para as características da região, que podem ser mais favoráveis para a região ser resiliente, para a região conseguir lidar bem com uma crise, até talvez sair fortalecida de uma crise, ou também podem ser menos favoráveis às características regionais, de modo que a falta de gestão de uma crise ou o mau resultado de uma gestão de crise resulta em um processo desintegrativo. Mas em detalhe, aqui vemos de novo os fatores de estresse que já vimos antes, mais um, que é uma coisa que é um pouco também discutido na literatura, essa questão de disseminação ou difusão desde a União Europeia para outras regiões, que, como mencionei no início, muitas vezes tem sido uma suposição, né? uma ideia que todos estão olhando para o modelo da União Europeia, estão copiando, emulando da União Europeia. E então, a questão que surgiu no contexto de nosso projeto aqui foi se isso funciona também de forma inversa, né? De modo que a crise da União Europeia também tem repercussões em outras regiões. Então, isso também é uma coisa que vários dos nossos autores no livro estão analisando como fator adicional de estresse, obviamente, para as outras regiões, né, além da Europa. As características da região, sistematizamos isso dessa forma, né, usando essa distinção entre demanda, oferta e identidades. Demanda são todas as condições que podem sinalizar que faz sentido a cooperação regional, principalmente as interdependências, como interdependências políticas, culturais, mas principalmente econômicas, né, de comércio, de inversões mútuas, que são feitos mais fáceis, né, por ter regras em comum. Por outro lado, em várias regiões, tem linhas divisórias, tais como rivalidades territoriais, mas podem também ser rivalidades ideológicas, que, em geral, podem ser considerados obstáculos para a integração regional. No grupo de fatores de oferta, né, as características da região seriam como está o estado, né, do regionalismo, da integração das instituições, mas, em geral, dentro da região, antes de uma situação de crise. Eles já têm algum nível de institucionalização, essas instituições estão funcionando bem, ou só existem no papel, né? Então, isso seria o que geralmente é denominado regionalismo, em contraste com regionalização, interdependências regionais. E, além disso, o papel de lideranças regionais é importante. Se tem protagonistas, né, poderes que estão com a vontade política de realmente usar as instituições regionais para resolver crises e resolver problemas de forma cooperativa. E, por último, também são importantes as identidades, as crenças no regionalismo como projeto.
tanto no nível das elites políticas, se elas estão se referindo, estão com a vontade e com a intenção de fortalecer o regionalismo, e também no nível das cidadãos, né? E dependendo dessa interação, né, de quanto chega um fator de estresse, quando acontece alguma crise, as características da região são mais ou menos favoráveis à solução dessa crise. E, como resultado, as organizações institucionais vão sair mais fortes ou mais fracos, né? Então, vai na direção de desintegração, ou eles se mostram resilientes. Então, é isso mais ou menos, esse marco, esse quadro analítico que a gente usou no livro. Agora, eu vou, na próxima parte da minha fala, vou aplicar esse marco analítico em 2 casos recentes de estresse, né, de fatores de estresse que foram enfrentados pelas organizações regionais na América Latina, principalmente na América do Sul, né? De fato, no segundo caso, de todo mundo, né? Mas, então, os casos analisados, a primeira situação que vou olhar é a crise política na Venezuela. O caráter dessa crise é que surgiu inicialmente como crise doméstica, não? Como crise da democracia, como processo muito lento, primeiramente, um pouco acelerando baixo o governo de Maduro, de erosão democrática. Mas esse processo também teve cada vez mais repercussões regionais, envolvendo discussões ideológicas, confrontos ideológicos entre os países que estavam apoiando o governo de Venezuela e aqueles que estavam confrontando, criticando o governo venezuelano, e também por causa principalmente depois do boom dos commodities, né, quando isso terminou e a Venezuela entrou em crise econômica, isso também surgiu também como consequência uma crise econômica, uma crise humanitária, uma crise de refugiados e migração para países vizinhos, né, que obviamente também é uma dinâmica regional. Então, essa é a primeira situação que vou olhar. E a segunda, ainda em andamento, a pandemia do coronavírus, que chegou à região como um choque externo, né? Mas também cabe mencionar que não é só um problema, como todos sabem, latino-americano, mas um problema confrontado pelo mundo inteiro, basicamente. Então, para analisar como as organizações regionais lidaram ou estão lidando com esses fatores de estresse, estou usando os elementos de nosso marco, ou nosso quadro analítico, principalmente começando com o fator de estresse, né, e depois olhando como o processo de reação, de resposta, funciona. E esse quadro está usando um pouco as referências ou as terminologias da psicologia, né? Do caso das pessoas individuais, quando eles lidam com situações de estresse, depende das disposições individuais e também de influências situacionais, como eles conseguem lidar com estresse. E isso se chama coping, né? Então, estou usando esse termo aqui também. Então, como que uma organização regional ou o sistema de governança regional em seu total, né, está lidando com uma situação de crise? E isso, obviamente, esse processo no meio está influenciado, por um lado, pelas características da região, né, que eu expliquei anteriormente,
que podem ser considerados como disposições, né, de coping mais favoráveis ou menos favoráveis para um bom processo de coping. E, por outro lado, por influências situacionais, ou seja, o contexto, por exemplo, outros fatores de estresse que a região está vivenciando, ou já estava vivenciando anteriormente, ou está vivenciando simultaneamente. E depois se pode avaliar como que foi o impacto, tanto no nível micro, ou seja, as soluções concretas, né, adotadas frente a esse fator de estresse, e como no nível como mais de longo prazo, como isso afetou a trajetória do regionalismo. É um fator, é um desenvolvimento que leva até a desintegração ou aponta até a resiliência. E isso, obviamente, então, tem um pouco de um feedback, né, efeito feedback. E se nós imaginarmos, e como vou mostrar, como vamos usar duas situações subsequentes, os resultados de uma primeira situação, né, podem influenciar as disposições de coping em uma situação depois, né, em uma situação nova que surge alguns anos depois. Então, é alguma coisa também, uma interação, né, de situações de estresse. Então, como que foi que esse processo funcionou nessas duas crises que mencionei? E, obviamente, não tem tempo para estudar em muito detalhe, eu vou um pouco correr, né, pelos fatos, pelos detalhes, e podemos, obviamente, discutir mais detalhes se vocês querem nas Q&A, né, depois. Então, a crise na Venezuela, muito brevemente, resumindo especialmente esse período de tempo onde teve a frequência mais elevada de reações regionais, que não foi o caso nos últimos 2 anos. Então, eu vou focando mais no período entre 2013 e 2017, talvez 2018, onde o governo de Maduro estava já no poder, né, e teve cada vez mais protestos contra o governo, teve cada vez mais reações repressivas do governo contra a oposição, contra os protestos, e cada vez mais medidas para restringir os direitos e a capacidade de atuação da oposição. Então, claramente, se podem ver vários passos de mudança institucional, de violação de normas democráticas para restringir a oposição e para estabelecer o governo atual ainda mais, né? E, obviamente, também nesse período, cada ação gerou reações não só domésticas, mas também regionais e internacionais. Isso se pode ver um pouco nessa tabela, muito genericamente, né, que podemos ver que nas primeiras épocas, os atores regionais principais eram organizações como a OEA e também Unasul, que fizeram várias tentativas como resposta a esta situação e a estas violações de direitos humanos ou violações de normas democráticas concretas, de apoiar a democracia ou de defender a democracia na Venezuela e de mediar entre o governo e a oposição. Então, mas o problema já desde o início desse processo que está mostrado aqui era que teve certa competição, né, ou dinâmica competitiva entre as duas organizações. Então, esse fenômeno de sobreposição de organizações regionais, em teoria, nesse caso, né, das cláusulas democráticas, dos mecanismos para a defesa ou para a proteção
da democracia, se houver consenso, né, na região e entre os atores principais, né, dentro das organizações regionais, sobre como é definido a democracia e como estão definidas as violações às normas democráticas, nesse caso, poderia ser até produtivo e apoiador, né, ter várias organizações que estão em conjunto defendendo a democracia. Mas se tiver divergência entre os interesses ou entre os conceitos, né, da democracia que essas organizações têm e que elas pretendem defender, essa sobreposição pode ser um problema. E isso foi que aconteceu primeiramente entre OEA e Unasul. Não só era uma contestação normativa, também havia dinâmicas de poder, obviamente, a fundo dessa competição, né? Entre elas a questão se ou não envolver os Estados Unidos, né, por meio da OEA, na solução de crises na América do Sul. A estratégia da Venezuela, do Maduro, era excluir a OEA do debate, né, e favorecer a Unasul como ator principal para a mediação. E teve vários momentos onde praticamente os protagonistas dessas duas organizações mutuamente tentaram bloquear, né, processos que estavam em andamento para monitorear, para dar feedback, né, aos atores na Venezuela, para apoiar, para mediar entre eles. E, dessa forma, os processos não chegaram a nenhum lado, né? E, ao longo do tempo, havia participação também de outros atores. Cada vez que com esse bloqueio dentro da OEA e depois também da Unasul, surgiram grupos ad hoc, tais como o Grupo de Lima. Também, em certo momento, Mercosul, né, conseguiu ou resolveu suspender a Venezuela. E havia momentos de atividade de vários outros atores, como CELAC, como the Association of Caribbean States, ALBA, etc., e vários outros grupos ad hoc, ou grupos compostos por mediadores variados, né? Mas não chegou a nenhum resultado que conseguiu resolver essa crise. E depois, né, a partir do começo de 2019, principalmente, onde o Juan Guaidó, né, surgiu e se declarou presidente legítimo, né, e constitucional, na verdade, já antes, as organizações regionais abriram mão, né, desse processo e se tornou mais uma coisa de interferência internacional de atores fora da América do Sul ou da América Latina. Né? Estados Unidos, a União Europeia, ou a maioria dos estados da União Europeia apoiando o Guaidó, enquanto outros atores, Rússia e China também, um pouco mais remoto, né, estão apoiando o Maduro. Então, isso se tornou mais uma contestação global do que regional, embora muitos especialistas ainda dizem que a única solução pode acontecer no nível regional, mas, pelo menos nesse momento, alguns anos atrás, não deu certo, né? E dessa situação de falta de sucesso, de chegar a um acordo, as organizações regionais surgiram feridos, e principalmente a Unasul, né, que até o processo de desintegração da Unasul começou como consequência desse confronto ideológico entre os Estados-membros. Então, se colocarmos tudo isso no nosso quadro analítico, podemos dizer que
a crise da Venezuela, como fator de estresse, interagiu também com outros fatores de estresse pré-existentes, tais como o fim do boom dos commodities e a recessão econômica como consequência. Também surgiu nesse contexto, obviamente, a crise de migração e refugiados de Venezuela, afetando os países vizinhos. Havia, o desafio político da erosão democrática, mas essas tensões político-ideológicas já tinham começado antes, né? Já baixo o governo Chávez, durante a onda rosa, né, na América do Sul, já tinham começado debates entre os países os governos mais de esquerda e aqueles mais conservadores, mais de direita, e confrontos ideológicos sobre coisas como entender a democracia participativa ou democracia liberal, representativa, já tinha, né, essas divergências ideológicas antes de a crise realmente estalar na Venezuela. E, obviamente, esse momento de crise, de conflito, reforçou, né, esses debates. Ou reforçou, né, esses debates. E também tinha em andamento todo esse processo de redistribuição do poder, o surgimento da China, o retrocesso dos Estados Unidos, da América do Sul e da América Latina mais em geral, dinâmicas de poder subregionais, e isso inclui essa questão de se ou não os Estados Unidos devem participar em debates regionais, mas inclui também, ao longo dos anos 2000, né, essas várias tentativas de atores como Venezuela, como Brasil, parcialmente também México, de colocar seus projetos e promover seus projetos e suas ideias para projetos regionais. E isso é também associado a interesses geopolíticos, e levou a esse fenômeno de regionalismo sobreposto, né, tendo vários projetos surgindo, ALBA, né, CELAC, UNASUR, mais recentemente a Aliança do Pacífico, que se estava sobrepondo. E na área das características da região, ainda estavam vários componentes, como, por exemplo, a existência de várias instituições regionais que, em teoria, tinham, né, os mecanismos para lidar com uma crise da democracia. Isso sim, as condições não eram tão ruins mesmo, mas já havia em algumas áreas, por exemplo, como consequência da crise econômica, baixou ainda mais o comércio intra-regional, né, que já era baixo antes, né, mas como consequência da crise, ainda baixou, e então, nessa forma, havia um certo enfraquecimento, ou seja, as disposições para lidar com a crise eram um pouco mais desfavoráveis, como que eram, tipo, 10 anos atrás, né, 10 anos antes da crise na Venezuela. Só brevemente, como que você poderia analisar esse tema de respostas a crises democráticas e erosão democrática de maneira transregional, de forma comparando exemplos de várias regiões? E é bastante interessante ver que certos problemas que muitas vezes se estamos estudando só a América do Sul ou América Latina, estamos pensando que são muito específicos da região, mas, na verdade, que também, de forma semelhante ou da mesma forma, existem em outras regiões. Por exemplo, os fatores que influenciam a aplicação das cláusulas democráticas, ou, de fato, apresentam um obstáculo, né, para a aplicação dessas cláusulas, são bastante semelhantes, né, se olharmos um pouco de forma um pouco mais geral. Todos eles estão sofrendo de certas deficiências de desenho institucional, o mais importante sendo que o papel dos governos, né, dentro das organizações internacionais, que os governos sempre
tem acesso privilegiado ao uso, à aplicação desses mecanismos. E, obviamente, se é um governo atual que está violando as normas democráticas, ele tem muitas possibilidades de bloquear a aplicação desses mecanismos. Outro elemento que se pode também observar em várias regiões são contestações normativas, né? Confrontos ideológicos, debates sobre como que se define Estado de Direito, né? Ou democracia, ou direitos humanos. E uma vez que tem uma divergência entre os atores dentro de uma organização, é muito mais complicado chegar a uma decisão de aplicar esses mecanismos contra um país que está violando essas normas. E, por último, tem contestações de poder, né, que dinâmicas de poder dentro da região, onde o regionalismo, uma organização específica, está como esse cenário, né, para atuar essas competências ou essas competições de poder. E aí coloquei vários exemplos, né, ou vários, das várias regiões, que acho que não vou dar muito detalhe agora, olhando para o tempo. Mas acho que é bem interessante, né, que essa comparação entre as regiões mostra, né, que eles estão, na verdade, lidando com vários problemas, com problemas semelhantes, na verdade, no momento de tentar defender a democracia contra erosão ou contra violações concretas. Indo para o segundo fator de estresse, o Covid. Isso é só para ilustrar um pouco o fato que a América Latina é uma das regiões mais afetadas. Obviamente, essas são figuras muito recentes dos casos por 100 mil habitantes, né? Nos últimos 14 dias até a segunda-feira dessa semana, né? Então, o que se pode ver é que agora que está chegando o verão na América do Sul e o inverno na Europa e Estados Unidos, tem a incidência, né, de infecções é muito mais grande nos países do norte, mas mesmo assim, olhando o cenário global, a América Latina ainda é uma das regiões mais afetadas pelo coronavírus. E isso se pode perceber também nesses gráficos que mostram o número total ao longo do tempo, né, dos casos e também dos mortos. E infelizmente, as descrições não se podem ver muito bem, mas o cor turquoise, né, esse azul muito claro, acima do gráfico, são as Américas. Isso, obviamente, inclui América Latina e Estados Unidos e Canadá. Então, não dá números para a América Latina exclusivamente, mas mesmo assim, se pode ver que as Américas, no seu total, estão também bem entre as 3 regiões mais afetadas do mundo, enquanto, por exemplo, a África é comparativamente muito menos, né, afetada em termos de casos. Então, isso serve só para demonstrar, né, que é um problema regional e, de fato, global, e que dessa perspectiva faria muito sentido um combate cooperativo, no nível regional, tanto no nível global, obviamente, dessa pandemia. Mesmo assim, no nível do regionalismo, as influências situacionais e as disposições de coping no momento da pandemia chegar na América Latina não eram muito favoráveis. E aqui destaco só alguns dos fatores, incluindo a diminuição do comércio intrarregional, que já estava, como mencionei, já estava acontecendo desde a crise econômica começou, desde o fim do boom das commodities, e foi
reforçado ainda mais agora nesse ano 2020. E isso, obviamente, é um fator que normalmente seria um fator empurrando, né, o desejo para a integração regional. Tem também fatores externos de atração, ou seja, muitos países na região estão olhando mais para parceiros de fora da região, mais prominentemente a China, né, mas também, em alguns casos, a Índia, a Rússia e outros. Então, o foco de muitos países é mais para outras regiões do que para a região da América Latina. Segue tendo, e na verdade se reforçou com o decorrer da crise na Venezuela, que ainda também está em andamento, né? Se reforçou a polarização ideológica, ainda mais depois da eleição de vários governos da direita, como no Brasil, mas um pouco mais tarde também houve eleição de alguns governos de esquerda, como na Argentina, e isso criou de novo dentro das instituições regionais uma polarização ideológica enorme, né? Agregando a isso também o efeito divisionista do governo Trump, né, na região. Por último, segue tendo falta de liderança regional, não tem nenhum ator, nenhum Estado nesse momento, nenhum governo que quer explicitamente, tem como projeto realmente revitalizar ou construir um novo projeto de integração regional. Então, isso, de novo, colocando tudo isso no quadro analítico que a gente usou, podemos ver que o COVID está reforçando vários fatores de estresse que já existiam antes. Como falei já, a crise econômica, com a recessão, com a baixa regionalização, que agora com a crise causada pelo coronavírus, ainda mais, né? Ainda mais é reforçada. A erosão democrática, né? Que já em vários países teve problemas, né? Teve desafios à democracia, teve tentativas de golpe, ou questões de fraude eleitoral, alleged, então, contestações sobre eleições, como na Bolívia do ano passado. Então, muitos debates, né, sobre legitimidade. E, além disso, chegada de governos de direita populista, se vocês querem dizer, mesmo sendo um termo muito controverso, né, que tem também essa característica de sendo muito críticos ao multilateralismo, explicitamente anti-multilateral, né, criticando ou se retirando de instituições internacionais e não respeitando normas internacionais. Então, isso, obviamente, é outro problema para a integração regional. E na área da distribuição de poder, tem como dinâmica predominante a rivalidade econômica e, parcialmente, também de segurança entre China e Estados Unidos, que agora com a pandemia surgiu, né, como mais um campo, né, de contestação, mais um campo de debate, onde eles estão acusando mutuamente, né, ou tentando de demonstrar que eles conseguem lidar com a crise, ou negam a crise, como no caso dos Estados Unidos. E, obviamente, também a América Latina é um campo de combate, né, nessa rivalidade global. Então, isso né, também afetando a região e o perigo, considerando que a região não fala com uma voz, né, que não tem uma organização que estão
representando, estão procurando um consenso entre os governos na região, também vai ser difícil se posicionar, né, dentro dessa rivalidade global e tentar manter ou conseguir manter relações boas, colaborativas com os dois lados, que é um jogo diplomático, né, bastante complicado, que precisaria unidade entre os países da região. E, por último, só brevemente, essa questão de disseminação dos exemplos ou dos acontecimentos da União Europeia, um pequeno efeito problemático, principalmente para o Mercosul, pode ser que, com a crise econômica também afetando a Europa, agora como consequência do coronavírus, vai ser cada vez mais questionado o acordo, né, entre a União Europeia e o Mercosul. Então, como no campo das respostas, como já acho que fiz claro, que parcialmente como consequência da crise anterior, da crise da Venezuela, houve tendências na direção de desintegração. O caso mais de destaque sendo praticamente dissolução, morte, se vocês querem, da Unasul, né, que de fato parou de funcionar. Então, em praticamente todos esses aspectos das características da região, teve um desenvolvimento menos favorável, né, para as organizações regionais conseguindo enfrentar uma crise como a crise do coronavírus. Então, de novo, tentando de olhar além da América Latina e comparando como outras regiões tentaram lidar com a pandemia, e de forma muito geral, obviamente, se pode dizer que tanto Latinoamérica e Europa, já antes da chegada da crise do coronavírus, estavam lidando com muitos outros fatores de estresse. Então, essas influências situacionais eram bem desfavoráveis, enquanto na África, também no capítulo que aparece no nosso livro, está falando que não teve realmente uma situação de regionalismo sob estresse, né, que, na verdade, as organizações se estavam desenvolvendo muito bem nos últimos 20 anos. Então, tive um baixo nível de estresse antes da chegada, não, do coronavírus. Olhando para as características da região, na Europa, com as instituições bem desenvolvidas e fortes, podemos ver que mesmo nas crises anteriores, a União Europeia, mesmo que teve momentos, né, questionando a integração e apontando na direção de desintegração, por último, sempre surgiu sendo bem resiliente, até agora, né? E em comparação com isso, Latinoamérica foi claro, como acho que mostrei com esse exemplo da crise da Venezuela, que algumas crises anteriores realmente tiveram um impacto desintegrativo. Então, já desde o início, sendo um pouco mais baixo o nível de integração, ou menos favorável a ter muita resiliência, e ainda mais enfraquecido nos últimos anos, parcialmente, como consequência de fatores de estresse anteriores. E como consequência, se olhamos o que as várias organizações estavam fizeram para enfrentar a crise do coronavírus, na Latinoamérica, sim, teve algumas tentativas de várias organizações, mas bem limitadas. Na Europa, a resposta chegou atrasada, né? Que no primeiro momento, nas primeiras semanas, teve um forte reflexo nacionalista, né? Desde cada estado individual tentando resolver a coisa no nível doméstico. E só depois teve uma iniciativa conjunta
e então bem extensa, com uso de recursos financeiros ainda não vistos até agora, né, na Europa, incluindo violando o princípio de não se endeudar, né, que muito tempo tem sido predominante, agora tem sido quebrado alguns meses atrás, né, em julho, quando se resolveu fazer esse mecanismo de combate ao coronavírus ou às consequências. E na África também é interessante ver, sobretudo na União Africana, que havia uma resposta bem rápida e também bastante extensa, que é bem interessante. E podemos especular, né? E ainda não estou especialista na África e nem fizemos ainda uma análise muito profunda da reação à crise do coronavírus, mas olhando da forma bem superficial, pode ser, né, que o fato de ainda não ter influências situacionais desfavoráveis e também tem um nível de resiliência intermediária, pode ter contribuído, né, a essa resposta rápida. Então, chegando às conclusões, e retornando à América Latina e somando um pouco as evidências dos casos que estudamos, dessas duas situações, podemos ver que esse processo de lidar com situações de estresse foi muito influenciado por influências situacionais que nos dois casos eram desfavoráveis, ou seja, já houve ou já estava no mesmo momento acontecendo muitos outros crises, ou houve muitos outros fatores de estresse influenciando a região. E é interessante também que, na segunda situação, também as disposições de coping, né, de lidar com a crise, se encontraram gravemente enfraquecidas, e isso parcialmente como consequência, né, como resultado da crise anterior. Então, teve um efeito adicional desfavorável na capacidade de lidar com esse novo fator de estresse que apresenta o coronavírus. Então, quais são as implicações para o regionalismo latino-americano? Em princípio, se poderia pensar que a crise do Covid poderia ser um ponto de inflexão, né, que poderia apresentar uma oportunidade para juntar as forças, né, e para responder de forma coletiva. E, obviamente, por causa de ser uma crise interméstica, tem uma forte demanda por cooperação, né, em teoria, sim, e de fato houve algumas iniciativas de coordenação no nível de Mercosul, da comunidade andina, do CARICOM, acho que também da SICA e Aliança do Pacífico também, um recente dossiê, né, do Observatório de Regionalismo sobre o regionalismo e pandemia também tratou em mais detalhe. Para quem tiver interesse pode olhar lá, né, vocês já conhecem, alguns de vocês. E também se pode argumentar que teve, no contexto do coronavírus, nenhum outro caso de desintegração, né? Nenhuma outra organização diferente da crise da Venezuela, onde a Unasul foi a vítima da crise. Isso não aconteceu agora, no momento da crise do coronavírus. Mas se pode relativizar isso um pouco questionando, né, se realmente é um sinal de resiliência no regionalismo ou mais um sinal de inércia, né? É uma questão. E tem vários outros argumentos contra a crise atuando como ponto de inflexão, principalmente que as outras características regionais na área de oferta e de identidades chegaram a ser muito desfavoráveis à resolução de crises.
ainda segue tendo, e de fato se tem reforçado, né, a polarização ideológica, que também implica que os governos, os líderes têm ideias incompatíveis sobre a direção futura da integração, ou o fato de ter ou não ter integração regional. Tem uma tendência bem forte de oposição ao multilateralismo em geral, e especificamente também a organizações regionais. E também tem uma falta de liderança regional, ou mesmo no contexto da pandemia, se falou de liderança negativa, ou seja, que os atores principais da região, os países mais grandes, Brasil, México, de fato, não apresentaram um bom exemplo, né, como lidar com a crise, tanto no nível doméstico e também com repercussões no nível internacional, e se negando a qualquer tentativa de cooperação regional ou global a combater a pandemia. Então, estou chegando ao fim, infelizmente um pouco um fim pessimista, e já vou aguardar os seus comentários e o debate.